Pessoal, então, bom dia a todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan, caminhando aí para a reta final aí do nosso curso, né? Hoje, enfim, a gente vai fazer aquele exercício que eu venho prometendo aí, muito legal. Vamos hoje só, primeiramente, ver lá a última ferramenta que sobrou para a gente usar no exercício, que é a 5W2H. Vamos, sem demorar, vamos começar logo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Já abri meus arquivos todos aqui. Vamos lá para a tela. Espero que você esteja vendo aí o meu PowerPoint aí. Deixa eu colocar aqui a tela no modo de apresentação. Acredito que você deva estar vendo aí. Estou vendo. Oi? Estou vendo. Obrigado por confirmar. Eu gosto sempre de confirmar, porque às vezes eu acho que acontece, eu acho que os alunos estão vendo e, na verdade, os alunos não estão vendo. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Então, doutor Ronald, olha só. Nós já vimos rapidamente aqui, né? Vimos a Pareto, o Ishikawa, né? Aí, na semana passada, eu falei sobre o PDCA, e aí agora eu vou falar sobre essa 5W2H. Você já deve ter visto isso em algum lugar, por alguma matéria. Às vezes tem alguns professores que falam também sobre a ferramenta, mas aqui a gente dá uma revisada rápida. Se já viu, não tem problema não. Dá uma revisadinha aqui, para que daqui a pouquinho eu vou abrir lá o exercício lá no Excel, vou fazer um exercício usando em conjunto essas ferramentas, para você ver um exemplo de aplicação disso no mundo real, né? E aí é bom que eu mandei lá para você lá o esqueletozinho lá da planilha no Excel. Eu vou resolver o exercício todo aqui, mando o gabarito para você depois. Você vai ter a aula gravada. Depois você pode pegar a aula, assistir, reassistir, para você entender. E uma hora, quem sabe, realmente você pode aplicar o exercício realmente lá na empresa que você estiver trabalhando. Tem muita aplicabilidade, tá? Eu mesmo uso isso na minha vida profissional lá na empresa que eu trato. Eu estou dando minha consultoria lá, sempre estou fazendo esse tipo de coisa que eu vou mostrar aqui. Normalmente eu faço lá. Então, vamos lá. Sem mais delongas, né? A ferramenta 5W2H é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Tem como função definir o que será feito, por que está sendo feito, onde será feito, quem irá fazer, quando será feito, como será feito e quanto custará. Parece que quando a gente nunca viu isso na vida, né? Quando você fala ferramenta 5W2H, o cara pensa assim, nossa, isso deve ser um negócio complexo, mas, na verdade, é um negócio simples demais. É uma ferramenta para... Normalmente, as pessoas criam essas ferramentas, não é para a coisa ficar mais complexa e para somente algumas pessoas terem condição de usar. Não, é o contrário. É uma ferramenta para todo mundo usar dentro de uma empresa, né? Não precisa da pessoa ter formação superior para saber utilizar a ferramenta, não. Ela é feita exatamente para qualquer tipo de pessoa poder utilizar. A sigla, né? O negócio é o nome. De onde vem esse 5W2H? O que isso significa, né? É formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes, que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. Vamos entendê-la já já. Aqui é só uma introdução aqui, né, inicial. Por ser uma ferramenta de uso simples e objetiva, tá vendo como eu falei? Muito simples. A matriz costuma ser utilizada em várias áreas de gestão, em áreas de gestão diversas, como, por exemplo, a gestão de projeto, gestão orçamentária, plano de negócio, planejamento estratégico.
Por isso, nós vamos usar ela aqui hoje. Nós vamos, através dela, ela vai servir para montar um planinho de ação para resolver o problema da empresa lá, que a gente vai analisar através do PDCA. Tá? Então, é tranquilinha a aplicação dela. Vamos entender de onde vem isso, né? Por que é 5W2H? Porque vem desses termos aqui do inglês, ó. Vem desses termos do inglês, ó. What, o que será feito, né? What do inglês é o que. Why, por quem será feito. Where, onde será feito. When, quando será feito. E who, por quem será feito. Então, os 5 Ws, eles vêm dessas letras, dessas palavras do inglês aqui. What, why, where, when, who. E os 2 H é do how, como será feito, e o how much, quanto custará. Para cada tarefa que você tem, para cada atividade que você tem, para cada linha do seu plano de ação, você estabelece o que será feito, por que você está fazendo aquilo, para ficar claro, onde será feito, em qual setor, em qual filial, qual departamento, onde aquela atividade lá será feita, quando que será feito, o período que aquela atividade será feita, por quem será feito, se é pelo departamento, se é pelo responsável do departamento, pelo gerente lá do setor tal, quem que é o responsável direto por executar aquela tarefa. Depois, como que será feito, que estratégia vai usar para fazer aquilo lá, como é que aquilo será feito e quanto que aquilo vai custar. Então, tá vendo? A gente vai ver que a gente monta uma planilha, na verdade. Vou mostrar aqui para você, ó. Essa ferramenta é usada uma pequena planilhinha, onde você tem um resumo de tudo, para você acompanhar. Então, ela é uma ferramenta de acompanhamento, né, das etapas ou das atividades de um projeto. Você está executando um projeto lá, você tem as etapas do projeto ou as atividades daquele projeto, para você colocar numa planilha que você vai conseguir visualizar numa tela ou duas, sei lá, né? Se forem muitas etapas, de repente, se forem muitas tarefas, de repente não cabe numa página só, passa para 2 páginas, de forma que você tenha um painel, né? O ideal é que você consiga colocar isso numa planilha, numa página, né? Que você tenha um painel com todas as etapas do projeto para acompanhamento. Qualquer coisa que você percebeu que não está saindo lá conforme deveria, você, de uma forma mais rápida, para você não precisar de ir lá no planejamento, que às vezes é extenso, né? Ficar procurando e lendo lá. Aqui você, de repente, tem uma visão geral, né? Você tem aqui uma panorâmica de todas as etapas, que você vai poder ir lá e ver o que, né? Qual que era a tarefa mesmo? Era treinamento de equipe de atendimento, a segunda aqui, quem que era o responsável, onde que isso seria feito, qual prazo, quem que vai fazer, como que isso será feito, quanto vai custar, você tem tudo isso numa tela só. Né? Aí, se você analisando por aqui, a coisa resumida, você não conseguir identificar a informação que você precisaria, de repente você vai lá no planejamento, mas aqui você já tem um panorama, né, de tudo que está sendo feito. Então, ó, vamos pegar uma por uma aqui para ver lá. A empresa está com 3 tarefas que estão sendo que elas têm para executar. Aqui está com as datas antigas, né, gente? Porque não é todo período que eu tinha, não fica todo período atualizando datas aqui, e às vezes eu acabo esquecendo, né? Então, só releva o fato de que a data aqui está meio desatualizada, que isso aí é o de menos, né? Mas olha só, nesse caso dessa empresa, ó, as tarefas, as atividades são o seguinte, ó, criação de um novo site. Para quê? Né? Por que eu tô fazendo esse novo site? Para aumentar as vendas, um site para vender produtos eletrônicos. Onde que isso será feito? Isso é online. Beleza? Quando que isso será feito? Qual o prazo disso aqui? Isso vai ser executado tem que estar pronto de 5/7
a 31/7. É o prazo estabelecido 31/7, tem que ter entregue esse novo site. Quem que vai fazer? Quem que é o responsável? Do Pedro Campos. Pode ser que seja a equipe lá do Pedro, mas o responsável é quem? Porque se eu sou lá o diretor da empresa, se eu perceber que o projeto está com a data meio atrasada, né? Imagina numa grande organização, eu não sei de cabeça quem que é o responsável por cada coisa que está sendo executada. Aí eu quero mandar um e-mail para a pessoa cobrando agilidade naquele processo que eu percebi que está fora do prazo. Eu venho aqui, deixa eu ver, é o Pedro Campos, então deixa eu mandar um e-mail para o Pedro Campos. Eu já tenho, de uma forma mais rápida, né? Senão precisaria recorrer ao planejamento. O planejamento normalmente é uma coisa muito extensa. O tempo que eu perderia para ir no planejamento, para ver o prazo, para ver o responsável, né? Como que isso será feito? Esse site vai ser feito através da contratação de uma agência especializada. Eu poderia aqui ter colocado o nome da agência também, né? Contratação da agência tal, tal, tal. Eu quis dar uma resumida na coisa aqui. E quanto que isso custará para a empresa? 4.500. Porque aí eu, por exemplo, como um dos diretores da empresa, se eu quiser estar acompanhando esses projetos, eu posso estar acompanhando o custo do projeto. Se eu perceber que algum dos projetos lá, o custo está um pouco elevado, será que isso está dentro do orçamento? Deixa eu dar uma olhada lá. Eu vou lá no 5W2H, não, está 4.500, não, então não está dentro do orçamento, pode deixar. Se estiver fugindo do orçamento, quem é o responsável? É o Pedro Campos. Se eu perceber que o prazo daquilo está meio atrasado, quiser conferir o prazo, eu tenho prazo aqui. Então, de uma forma bem resumida e prática, eu tenho todas as informações que eu preciso, resumida, lógico, né, a respeito de um projeto. Se eu quiser mais informações detalhadas, eu recorro lá ao planejamento. Mas eu preciso ter essa ferramenta aqui que me permite visualizar tudo o que está acontecendo numa empresa, me dando um panorama, de uma forma resumida. Por exemplo, eu estou tendo... A empresa vai passar por um treinamento de equipe, de atendimento, né? Dar um treinamento para a equipe de atendimento. Para que isso? Por que isso está sendo feito? Para aumentar o NPS. O que é NPS? Não vou entrar em detalhes aqui, não. É um indicador de satisfação do meu cliente. Então, né, percebi que nosso NPS é aquele indicador de satisfação do cliente. A gente, de vez em quando, faz as pesquisas com o consumidor, né, com os nossos clientes. Está meio baixo ali, algum problema qualquer. Então, vamos fazer um treinamento de atendimento, né, para aumentar esse NPS, esse indicador. Será feito lá na nossa filial de Campinas, onde o problema estava mais evidente. Esse treinamento será de 15/7 a 15/8, né? Por quem? Pela equipe de atendimento. Como é que isso vai ser feito? Um treinamento em company, ou seja, um treinamento interno lá na própria companhia. Quanto que isso vai custar? 8.300. Então, daquela mesma forma, né, que eu falei do outro lá. Se eu sou o diretor, eu tenho que estar monitorando todas as atividades que a empresa está executando. De repente, eu estou vendo lá as planilhas dos custos das coisas, né? Percebi, esse treinamento aqui está ficando meio... Parece que o valor está meio estranho. Deixa eu verificar lá no orçamento disso. Olho lá, não, 8.300, beleza. Se realmente eu verificar que está passando daquele orçamento 8.300, deixa eu checar com o responsável. Quem que é o responsável? Equipe de atendimento. Quem que é o responsável pela equipe? Onde que está sendo feito? Em Campinas. Deixa eu correr atrás da informação. Por que está extrapolando ali o orçamento que tinha sido determinado? Prazo. Se eu perceber que o prazo, a coisa está demorando a acontecer, qual que é o prazo final? 15/8. Está vendo como isso me ajuda? E, por fim, uma última atividade, reduzir o turnover. O que é o turnover? A rotatividade de funcionários, né? Por que eu preciso reduzir o turnover? Para melhorar a produtividade, né? Que esse entra e sai de funcionário, né? Quando a empresa tem uma rotatividade muito alta, é claro que a produtividade cai, porque cada novo funcionário que eu contrato, até eu treinar o funcionário, até que o funcionário esteja 100% preparado para a atividade dele, eu perdi tempo em contratação, tempo em treinamento. Então, vamos fazer
uma atividade aqui para reduzir o nosso turnover, para melhorar a produtividade. Onde que isso será feito? No Rio de Janeiro. Período de 1/7 a 30/9. Um período longo aí, em julho, agosto, setembro, fazendo esse procedimento aqui para reduzir o turnover. Quem que é o responsável? O RH, né? Como que isso será feito? Um treinamento das lideranças e um programa de reconhecimento dos funcionários que eu vou implementar na empresa. Quanto que isso vai custar? R$ 3.500. Então, da mesma forma, eu, como diretor da empresa, eu tenho que estar monitorando, diretor ou gerente também, né? O gerente responsável por cada área, né? Você vai fazer uma reunião com os gerentes das áreas, diretoria, para analisar o que está sendo feito. Então, essa ferramenta você tem como, numa reunião, botar tudo numa tela só para você analisar. Prazo, a gente vai conseguir cumprir aquele prazo lá até 30/9 desse treinamento para reduzir o turnover? Vai, ótimo, beleza. Se não for, o prazo está... Estou achando que não vão conseguir cumprir o prazo. Então, quem que é o responsável? É o RH. Por que coisa está atrasada? O que está acontecendo? O orçamento está dentro do que estava previsto? Não. Então, fulano de tal, por quê? O que está acontecendo? Então, de uma forma prática, né? Eu tenho um resumo de tudo que se passa, né, dentro da minha empresa. Então, dá para eu ter essa visão. Então, bem bacana, realmente, a ferramenta. A próxima eu vou deixar para depois. Talvez ela fique para a próxima aula, que é o Canvas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver Canvas, Scrum, Kanban, que são outras ferramentas bem bacanas também, tá? Próxima aula também é interessante também. Então, a gente vai, no final do curso, aí, ver uma série de ferramentas aí de modelagem aí que são realmente muito utilizadas nas empresas de hoje, tem muita aplicabilidade no nosso dia a dia. E vamos lá, então, passar para o nosso exercício que eu tanto prometi, que a gente ia ver. Está ficando gravado aí, depois você vai poder verificar, voltar nele, confirmar quantas vezes for necessário. Vamos lá. Então, ó, o exercício é esse, acredito que você esteja vendo aí a tela. Eu vou bem devagarzinho, por isso que eu reservei a aula hoje, para a gente ver só esse exercício realmente, porque ele é um exercício mais demorado. Ele é bom, que a gente fala de uma série de outros detalhes, de outras coisas também, inclui conhecimentos em outras áreas também. Então, doutor Ronald, ó, vamos devagarzinho. Deixa eu explicar. O exercício eu não tenho ele explicado, depois eu vou tentar colocar no Word o passo a passo, eu vou tentar fazer isso para mandar para você. Como eu fiz no lado do Pareto, lá, né, tem um passo a passozinho e tal. Mas você está tendo a aula gravada, tá? Mas eu vou ver se eu consigo fazer o passo a passozinho e a explicação melhor do exercício. Mas eu vou explicar ele aqui para você. Deixa eu aumentar a tela. Aumentar aqui a tela para ficar mais fácil de você acompanhar comigo. Ó, acredito que aí melhorou para você poder ver o que está na tela para você aí, né? Sim, sim. Deixa eu te explicar, então, o que está acontecendo. Imagina que eu sou um dos diretores da empresa, né? E eu percebi, né, a empresa, não sei se você já viu uma matéria que a gente estuda os indicadores financeiros. Tem um indicador que chama margem líquida. Então, esse exercício aqui ele é muito bom quando o aluno já viu as matérias de finanças, ele vai ter uma noção melhor, mas não tem problema não que eu vou explicar, né? Se você não viu ainda, não tem problema não. Isso aqui, na verdade, o que é isso aqui? É uma DRE. Por acaso você já fez alguma matéria que eles falaram da DRE? Você já fez matéria de finanças? Sim, fiz. Então, você tem uma noção do que é a DRE. Uhum. Demonstração do resultado do exercício. Aqui, eu trouxe uma DRE simplificada, né? Que o objetivo nosso não é ensinar DRE para você, é assim, ensinar a aplicação prática dessas ferramentas que a gente viu. Então, eu não, senão, imagina, pega aquelas DREs, né, toda complicada, muito extensa e tal, vai complicar mais a cabeça
vai dificultar para você ficar entendendo a ferramenta que eu quero mostrar. Então, eu trouxe uma DRE simplificada, onde você tem aqui, ó, 2019, 2020, 2021, resultado da empresa. Você tem a receita de vendas da empresa, então, lá, 3 milhões e 500 em 2019, 3 milhões e 700 em 2020, 3 milhões e 900 em 2021. Aí você vai vir sendo deduzidos, né, ó, os custos fixos, depois, menos, aí a receita de venda, menos o custo fixo, é igual a receita líquida de vendas. Aí você subtrai, né, menos o custo dos produtos vendidos, subtrair aqui o custo dos produtos vendidos. Aí eu tenho, é igual a margem operacional, 1 milhão e 100, 1 milhão e 40, 880 mil. Depois, menos as despesas pré-operacionais, desculpa, despesas operacionais, né, de cada ano aqui. Aí eu subtraio, eu tenho o lucro operacional. Depois, eu tenho menos os impostos do ano. No final, eu tenho o lucro líquido de cada ano. Então, está bem resumido. Eu sei que, de repente, pode ter alguma coisa a mais ali, tá muito... mas eu espero que você entenda que é só para a gente, né, ficar mais prático aqui para a gente, né? Dei uma resumida aqui na DRE. Eu peguei uma DRE de uma empresa e dei uma enxugada nela e trouxe aqui para a gente ver. Mas aqui, então, ó, qual que é o problema que a empresa está passando? Vamos entender, então, o objetivo desse exercício. Eu, como um dos administradores da empresa, eu paro, né, periodicamente e vou analisar, né, os números da empresa, os indicadores, né, a DRE, o balanço patrimonial, tem uma série de indicadores que a gente calcula, parará. Aí eu observei uma coisa aqui estranha, ó. Apesar da receita ter aumentado, né, observa para você ver, a receita era 3 milhões e 500, a receita aumentou para 3 milhões e 700, depois, em 2021, a receita aumentou para 3 milhões e 900. Apesar da receita ter aumentado, o lucro líquido da empresa caiu. Então, olha para você ver que coisa estranha, né? O lucro líquido, que era de 680 mil no ano, caiu para 578 mil, depois caiu para 529.250. Então, eu tenho o lucro líquido, eu tenho a receita de vendas, eu já posso calcular aqui, então, um indicador que é muito usado, né? O indicador financeiro, que é a margem líquida, que é simplesinho de calcular. Eu vou, né, usar uma formulinha básica, que é só dividir lá os 680 mil, o lucro líquido, dividido pela receita de vendas da minha empresa. Ó. Isso me gera lá um indicador, um percentual. A minha margem líquida, ela está em 19,43%. Só dividir o lucro líquido pela receita de vendas. E aí eu posso puxar aqui para os outros anos, e aí, ó, realmente vai estar me mostrando esse indicador algo preocupante. A nossa margem líquida, ela caiu realmente ao longo dos anos. Apesar da minha receita de venda ter subido. Então, é um problema para a minha empresa. Se a minha receita está subindo, a minha margem líquida, meu indicador, ele tinha que estar subindo também. De 19,43, tinha que ter passado para 20 e pouquinho, 20 e pouco, e está caminhando para 21%, 22%. Aí estaria numa, né, uma crescente juntamente com a receita de vendas. Mas aí eu, como administrador, eu parei, estou fazendo análise, observei que tem algo errado com a nossa empresa. Aí eu preciso entender aonde que está o problema. Então, essas ferramentas todas que a gente viu, usadas em conjunto, me possibilita ter uma visão melhor, para eu poder mostrar isso numa reunião de diretoria. Então, o objetivo meu de passar isso agora para você, esse exercício, é te mostrar como é que você, como um administrador da empresa, um gerente, um diretor, poderia usar todas essas ferramentas, criando uma apresentação no PowerPoint, ou você poderia criar, como nós vimos lá, o dashboard, né, e tal, criar dashboard, ou uma própria apresentação num PowerPoint, que também não deixa de ser também um dashboard, né, mostrando as análises que você fez
utilizando as ferramentas. Então, esse é o objetivo do exercício. Então, em primeiro lugar, eu já preciso entender aqui. Vamos entender por que essa margem líquida caiu. Em primeiro lugar, eu já vejo aqui, ó, meus custos fixos, ó, eles subiram exorbitantemente, ó. Então, eu já começo a perceber que o problema pode ser nesses custos fixos. Ó, eu tinha uma receita de vendas de 3 milhões e 500 e um custo fixo de 1 milhão e 300. Depois, olha lá, a minha receita de vendas ela passou para 3 milhões e 700 e o meu custo fixo aumentou para 1 milhão e 550. Então, de repente, isso foi desproporcional. Depois, a minha receita de vendas passou para 3 milhões e 900 e o meu custo fixo, olha lá, ele subiu 300 mil, passou para 1 milhão e 850 mil. Então, para eu poder visualizar isso melhor e mostrar isso para diretores e tal, eu posso chegar aqui e calcular, então, a proporção dos custos fixos sobre as vendas, né? Eu só dividir um pelo outro, ó. Vou dividir o custo fixo daqui, dividido pela receita de vendas. Então, eu tinha uma proporção ali, né, dos custos fixos, ó, 37,14% da minha receita era para pagar meus custos fixos. Os meus custos fixos, eles estavam em 37,14% da minha receita. Como é que ficou nos próximos anos ali, ó? Olha lá para você ver o que aconteceu, ó. Essa minha proporção de custo fixo sobre a receita, ela passou de 37,14% para 41,89% e depois para 47,44%. Ou seja, você já está vendo aqui que eu já estou conseguindo demonstrar que os custos fixos da nossa empresa, eles subiram desproporcionalmente. Eu tinha aqui em 2019, ó, um custo fixo que representava 37% da minha receita, e em 2021 esses custos foram para quase 50%. Então, eu já consegui matar uma parte da chave, eu já sei aonde está o problema, né? Mas deixa eu só voltar aqui, então, no que a gente viu na aula passada, sobre o PDCA. Que o PDCA ele serve exatamente para isso. Então, eu tenho que fazer um planejamento. O primeiro passo do PDCA, né, é o Plan do Check, né? Plan do Check Act. Vou planejar, né? Eu vou executar, eu vou checar e eu vou fazer um plano de ação. Então, na aula passada, eu mostrei um passo a passozinho desse planejamento. Primeiro, eu tenho que identificar o problema. Eu já estou identificando. Onde que está o nosso problema? Nosso problema, eu já percebi aqui que a nossa proporção de custo fixo aumentou desproporcionalmente em relação à nossa receita, né? Eu já identifiquei. Agora, quais são os próximos passos? Identificado o problema, eu vou observar esse problema, eu vou analisar esse problema, analisar o problema, entender ele mais aprofundadamente, para, enfim, eu criar um plano de ação para poder solucionar aquele problema. Então, vamos para as próximas etapas, né? Vamos para as próximas etapas. Em primeiro lugar, eu posso aqui, ó, montar um gráficozinho, um grafiquinho aqui, que me ajuda a verificar isso aqui melhor, né? Porque a ideia minha aqui é o quê? É eu montar uma apresentação em PowerPoint, ó. Aí eu fiz uma simulação, eu peguei, seria um caso real e tal, mas eu peguei uma empresa, pus um nome fictício, lógico, né? Uma empresa, um nome fictício, chamei ele de Infinity, arrumei uma logomarcazinha ali para ela e tal. E aí eu estou aqui simulando, fazendo uma simulação para você. Dona Milena chegou aí. Começando agora, dona Milena. Seja bem-vinda aí. Eu estou fazendo uma simulação para vocês, é como se eu fosse o responsável por fazer uma apresentação para uma reunião de gerentes, uma reunião de diretores,
que a nossa diretoria ficou preocupada que a nossa margem líquida caiu e quer entender o que está acontecendo e quer uma solução para o problema. E aí eu, como responsável da área, eu fiquei incumbido de criar uma apresentação para ser mostrada na reunião. Então, ó, à medida que eu for desenvolvendo ali o exercício, eu vou mostrando o que eu preparei, eu vou trazendo para cá, mostrando o que eu preparei aqui na apresentação, para ser usada na reunião de gerentes. Que é um caso, isso aqui é uma coisa que acontece normalmente nas empresas, né? A gente marca uma reunião lá, alguém fica responsável por trazer algumas pessoas, né? Analisar o problema e trazer o problema para ser analisado, para ser observado, analisado, e para tomar as medidas cabíveis para solucionar aquilo. Então, ó, no meu primeiro slide lá, eu estou falando da minha etapa de planejamento do meu PDCA. Então, olha lá, para o planejamento do PDCA, para a solução da redução da margem líquida, foram feitas análises da DRE dos últimos 3 anos para identificarmos as possíveis causas do problema. O planejamento será dividido em 4 fases. A identificação do problema, exatamente o PDCA, né? A parte do planejamento do PDCA, a identificação do problema, observação do problema, análise do problema e criar um plano de ação para solucionar o problema. Então, ó, identificar o problema, eu já estou identificando. Né? Ó, para a identificação do problema, analisamos a DRE dos últimos 3 anos. Mostrei ela ali no Excel, né? Mostrei ela no Excel, a nossa receita de venda subiu, mas o nosso lucro líquido caiu. Então, eu trouxe para cá, né? Eu simplesmente, o que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar para você. Eu simplesmente copiei a minha DRE. Peraí, deixa eu só ver uma coisa, como é que estava ali. Mas estava só uma coisa mesmo, não estava ainda os indicadores, não. Eu copiei a DRE, né? Marquei ela ali, dei o Ctrl+C, Ctrl+V. Cadê o Ctrl+C, Ctrl+V? Peraí. Não me avacalha, não. Ó, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, trouxe a minha planilha para cá, aí é só uma questão de dar uma formatada nela melhor, né, ó. Que aí é só uma habilidadezinha de você manusear. Deixa eu ver se eu tenho como formatar ela através dessas ferramentas aqui. É bom que a gente aproveite e vê algumas coisas aqui de PowerPoint também. Ó, só dar uma formatada nela bonitinha aqui para você. Vou usar um outro. Vou usar esse aqui. Espera aí. Bom que a gente vai mostrando outras coisas também. Ó. Só para ficar mais bonitinho, né? Beleza. Depois eu vou mostrar ele todo em tela cheia para você. Então, eu estou começando aqui, ó, né, a montar o meu PowerPoint, mostrando que eu estou identificando o problema. Então, para a gente poder chegar, imagina, na reunião de gerente, eu vou mostrar a DRE da empresa, aquilo que eu falei mais cedo, estava só falando, eu expliquei, né, os passo a passo dessa DRE, a receita da empresa aumentou, ó, de 3.500.000 para 3.700, 3.900, os custos fixos subiram desproporcionalmente, ocasionou a queda no lucro líquido da empresa, né? Aí o próximo slide, eu já mostro, cadê o próximo slide? Ó, os indicadores da margem líquida que eu calculei aqui, mostrei o cálculo aqui, Ronald viu, né? Fazer de novo rapidamente aqui para a dona Milena, só para ela ver, ó, como é que eu calculei a margem líquida. Margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita de vendas, igual, puxo para cá, calculei a minha margem líquida, o indicador realmente caiu drasticamente, né? Isso aqui é uma coisa super preocupante numa empresa. Eu tinha uma margem líquida de 19%, quase 20%, ela caiu quase pela metade, para 11%, preocupante.
muito preocupante, né? Aí, o que eu identifiquei? Que os meus custos fixos, eu calculei a proporção custo fixo receita de vendas, que é igual ao custo fixo dividido pela receita. Eu identifiquei, olha lá, o meu problema, que a minha proporção custo fixo me mostra, proporção custo fixo receita me mostra que realmente eu já mato a charada de onde está o problema. Foram os meus custos fixos que subiram desproporcionalmente. Custo fixo que estava em 37%, em 2021, no ano passado, foi para quase 50%. Então, realmente é preocupante, né? Aí, o próximo slide ali, eu vou trazer esses números para cá, para a gente poder analisar. Da mesma forma, vou só copiar de lá para cá. Então, vou fazer esse passo a passozinho aqui, não. Então, observem, né? Aqui, extraindo, estou identificando o problema. Na nossa reunião de gerentes, estou mostrando para a minha gerência, para a minha diretoria, né? Extraindo os valores da DRE dos últimos 3 anos, podemos perceber que a margem líquida caiu de 19,43% em 2018, né? 2018 para 11,01% em 2021. Né? Lá, 19,43% caiu para 11,01%. Analisando melhor os números, podemos observar que a proporção dos custos fixos em relação às vendas da empresa subiram de 37,14% em 2019 para 47,44% em 2021. Estou mostrando lá para os funcionários da empresa, para os gerentes, para a diretoria, aonde está a raiz do nosso problema. Estou identificando o problema. E eu ainda posso montar um grafiquinho aqui, né, que eu mostro a disparidade dessas proporções aqui, Esse gráfico aqui, eu crio ele de uma maneira simples, Criar aqui para você ver, Eu estou com a DRE aqui na tela, né? Eu estou com esses indicadores aqui na tela que eu criei. Se eu quero criar aquele gráfico lá, de uma forma rápida, eu posso marcar a sequência dos meus 3 indicadores de cada um, posso marcar tudo de uma vez, vamos ver se funciona mesmo. Vou aqui em inserir, vou inserir um gráfico de linha, vamos ver se vai dar certinho, olha lá que bonitinho, Vou criar um gráfico, vou deixar ele aqui no meio mesmo, deixa eu ver, fica mais fácil para eu poder editar e você acompanhar. Vou dar uma melhorada nesse gráfico aqui, tem alguns modelinhos aqui, deixa eu ver aqui o que pode ser melhor aqui, o que eu posso ficar melhor para eu poder utilizar. Eu acho que esse aqui, de repente. Esse, deixa eu ver. Vou usar esse aqui por enquanto, para ver. Esse aqui, que eu gosto. Esse aqui é só questão de eu dar uma formatada, né? Vou formatar os rótulos de dados, os valores, os percentuais, eles estão no meio da minha bolinha aqui, né? Vou clicar com o botão direito do mouse, formatar rótulo de dado, vou colocar o rótulo acima lá, Espera aí, que deu alguma coisa errada. Isso acontece, gente, espera aí. Espera. Agora sim. Vou colocar de uma outra cor para destacar, Tá vendo como é que melhorou? Não sei por que está esse 0 aqui, estranho. Tem hora que acontece esses negócios com as melhores famílias. Então, vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui. Para dar um título aqui para o gráfico, acompanhamento por ano. Tá vendo? Usando a própria ferramenta do Excel, eu criei um gráfico mostrando aqui em cima a evolução da proporção de custos em relação às vendas e mostrando aqui uma linha mostrando a queda
da minha margem líquida, só para ficar mais bonitinho, né? Ó. Mais visualmente melhor de analisar, né? E aí, se eu quiser trazer para cá, é simples também, ó, vou apagar aqui para você ver, ó, uma vez criado o gráfico aqui, vamos colocar aqui o ano também, né? Ó. Só alterar aqui também, alterar. Como é que eu faço para alterar isso aqui? Deixa eu verificar aqui. Formatar eixo. Deixa eu ver aqui. Tem hora que eu até me esqueço. Espera aí. Vem cá. Design. Deixa eu ver se aqui. Selecionar dados. É uma ferramenta que eu usei lá no Pareto, ó. Que aqui, ó, em vez de estar o ano, está número 1, 2, 3. Eu quero que apareça 2019, 2020, 2021. Vou clicar aqui. Vou lá em Design. Selecionar dados. Ó, uma ferramenta que eu usei na semana passada. Venho aqui, rótulos do eixo horizontal, editar. Vai me aparecer essa caixinha. Eu fecho a caixinha. Peraí. Só um minutinho, gente. Tem que tirar a coisa da tela aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui da frente para poder pegar os números. Ó. Selecionar dados. Editar. Vou minimizar aqui essa caixinha. Marco aqui os 3 anos. Dou um Enter. Opa, ficou do jeito que eu queria lá. Em vez de 1, 2, 3, agora ficou 2019, 2020, 2021. Deixa eu tentar melhorar aqui um pouquinho, aumentar aqui essa fonte. Colocar em negrito. Tentar colocar de uma outra cor aqui para ver se fica melhor de visualizar. Agora é só para enfeitar mesmo, né? Ó, aí eu venho aqui, marco o meu gráfico, dou um Ctrl+C, vou para o meu PowerPoint que eu estava preparando. Ó, dou um Ctrl+V aqui, aí é questão de eu dar uma formatada nele aqui, para ficar maiorzinho. Posso tentar aumentar essas letras aqui, não posso? Para ficar melhor, ó. Uma reunião para o pessoal poder enxergar melhor. Ó. Aí é só uma questão de formatação para ficar visualmente melhor. Né? Ó, só tirar isso aqui da tela para você ver, ó. Olha o meu PowerPoint que eu estou fazendo aí para mostrar na minha reunião, ó. Tá vendo? Ó, no gráfico, podemos perceber o aumento considerável dos custos aqui, ó. Passou de 37 para 41 para 47. E, consequentemente, a redução da margem líquida, que estava em 19,43, caiu para 15 e pouco, caiu para 11 lá no final. Ainda vou chegar lá no Pareto, nas outras coisas ainda. Agora, primeiro eu estou identificando o problema. Um dos passos do PDCA, né? Do planejamento do PDCA. A primeira coisa é identificar o problema. Vamos ver, então, o que mais que eu tenho aqui para frente. Ó. O que mais que eu tenho para frente? Vamos lá, vamos parar daqui. Então, onde eu estava? Vamos devagarzinho aqui, ó. Onde que eu estava? Vamos devagarzinho aqui para ninguém se perder. Peraí, ó. Eu analisei minha DRE e eu descobri que a causa da queda da margem líquida da empresa foi o aumento dos custos fixos. Então, gente, olha só. Se foi o problema dos custos fixos, eu posso tentar a primeira coisa, então, identificar, pedir, né, para o meu financeiro me mandar uma planilha, que é a próxima planilha que eu tenho do Excel aqui, ó, os custos fixos por setor. Para mim poder tentar entender. Eu tenho vários setores na empresa, então, o financeiro, eu estou identificando o problema. Financeiro, me manda uma planilha de um modo geral, me mostrando os custos fixos por setor. Então, olha o que o financeiro me mandou. Ó. Isso é fácil de eu levantar lá na empresa, né? Só pedir o financeiro lá, o financeiro vai me passar, eu vou poder parar aqui e analisar e tentar entender como é que se comportou nos últimos 3 anos os custos fixos de cada setor, para eu tentar entender se foi algum setor específico que teve um aumento de custo. Né? Estou tentando, ainda estou na fase de identificação do problema.
Aí, olha o que me foi apresentado lá pelo financeiro da empresa. Ó. Eu tenho aqui, ó, o último ano, 2021, eu já começo a perceber lá, ó, que o meu setor de marketing e vendas, ó, parece que teve um aumento brusco. Ó. Se eu pegar aqui e analisar, ó, onde está o maior custo da minha empresa? Qual setor? Olha lá, parece que é no meu setor de marketing e vendas. Está com custo de R$560 mil que teve. Ao administrativo, 320 mil. Financeiro, 300 mil. Recursos humanos, 210 mil. Produção, 460 mil. Então, assim, fica meio difícil de eu poder tirar a conclusão, de eu analisar, de eu identificar realmente o problema. O que eu vou pegar? Eu vou separar o último ano, para eu poder tentar analisar isso melhor. Vou marcar, o que eu fiz aqui? Eu marquei a coluninha dos custos fixos por setor, marquei o ano 2021, vou dar um Ctrl+C, vou colar aqui somente o último ano, para eu poder tentar analisar isso melhor, porque eu estou ainda tentando identificar. Entendeu? Eu percebi que o custo fixo da empresa subiu, mas onde está o problema? Por que esse custo fixo subiu? Pedi uma planilha lá para o financeiro, me detalhando os custos fixos por setor. Aí o financeiro me trouxe um resultado, uma planilha, eu analisei, quero acabar de chegar a conclusões. Então, primeiro passo aqui, ó, presta atenção. Primeiro passo, eu vou colocar isso aqui em ordem decrescente, como eu fiz lá, usando aquelas ferramentas na aula passada, né? Ó. Eu vou marcar minha planilha, sem marcar a última linha, né? Porque a última linha é a soma. Vou marcar aqui, ó, custo fixo por setor. Marquei a minha planilha, o miolo da minha planilha. Venho aqui em classificar e filtrar, vou personalizar a classificação, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, essa ferramentinha aqui, ó, o meu ano 2021, eu vou pedir ela para me colocar isso não do menor para o maior, ao contrário, do maior para o menor. Eu estou fazendo exatamente o que eu fiz na aula passada com outras coisas. Aí ela me colocou em ordem decrescente, ó, o maior custo em primeiro lugar, que foi o marketing e vendas, realmente, 560 mil. A produção, 460 mil, para eu tentar identificar aquela proporção do Pareto, lembra? Quando eu coloco em ordem decrescente, né, o maior custo para o menor, para eu poder tentar identificar se há aquela relação do Pareto, para eu poder identificar aonde eu preciso combater. Porque aí aqui eu estou já percebendo, ó, se eu preciso reduzir custo, não vai ser na área de recursos humanos que eu vou combater. Não é a área de recursos humanos que está me causando o maior problema da empresa. Nem é o departamento financeiro. Aqui eu já consigo perceber ali, ó, que o meu maior custo, se eu preciso, né? Porque voltando na tela anterior lá, voltando lá na minha DRE, o que eu identifico? A primeira identificação que eu fiz é que os custos fixos subiram desproporcionalmente em relação a vendas. Primeira análise que eu fiz. Se meus custos fixos subiram, eu pedi ao meu financeiro os custos fixos por setor. Aí ele me mostrou. Aí eu já identifiquei que nos meus custos fixos por setor, o meu maior problema é onde? Meu setor de marketing e vendas. Aí eu começo a já identificar mais. Aí eu posso criar aquele gráfico de Pareto agora. Já que eu tenho em ordem decrescente os meus custos fixos por setor aqui no ano de 2021, lembra como é que eu faço aquele esqueminha lá do Pareto? Olha como é que eu faço. Eu crio aqui uma coluninha chamada de percentual, onde eu calculo o percentual, né, de cada um dos custos aqui em relação ao custo total.
Depois eu calculo o percentual acumulado. Ó. Então, ó, aqui agora eu vou usar o Pareto. Ó. Deixa eu só formatar direitinho aqui, ó. Ó. Só dar uma formatadinha para ficar bonitinho. Ó. Então, ó, como é que eu calculo o percentual do custo de marketing e vendas sobre o valor total? Como eu fiz isso já na aula passada, né? Ó. É igual 560 mil dividido pelo total do custo, né, de todos os setores, sendo que aqui eu preciso marcar, ó, eu preciso marcar essa célula, marcar não, fixar a célula B15, vou dar um F4, né? Eu já mostrei isso na aula passada. Vou puxar aqui para baixo, ó, beleza. Eu achei os percentuais de cada setor. Vou colocar na forma percentual, né? Ó. Olha lá, tem um percentualzinho aqui, olha lá. Então, o que eu já percebi? 30% dos custos da minha empresa estão no setor de marketing e vendas. 25% estão no setor de produção. 17% no administrativo, 16% no financeiro, 11% no recursos humanos. Aí eu calculo o percentual acumulado para eu poder fazer o Pareto, aquele gráfico de Pareto, né? Ó. Percentual acumulado é igual a esse, e agora eu vou somando, né? Ó, percentual acumulado aqui é essa célula, 30%, mais 25%, né? Aí aqui agora eu posso puxar para baixo, que ele já soma tudo, ó. Então, eu tenho o percentual acumulado, me proporciona eu calcular um gráfico, eu criar um gráfico de Pareto. Para eu poder mostrar na minha reunião. Imagina que bacana que vai ficar lá na minha reunião. Eu mostrando até o gráfico de Pareto para os diretores da empresa. O diretor vai chegar, vai olhar, vai falar: oh, esse cara manja. Esse cara entende. Como é que eu faço, então, aqui o meu gráfico de Pareto? Ó, na aula passada, gente, nas aulas anteriores, acho que na aula retrasada, está gravado lá, eu mostrei, tem um slide na unidade 3, tem os slides mostrando o passo a passo da criação do gráfico de Pareto. Eu não vou ficar olhando passo a passo de novo lá, não. Eu sei que você ainda não deve ter decorado esse passo a passo, né? Eu decorei porque eu uso isso no meu dia a dia. Mas aqui eu não vou ficar indo lá no passo a passo, mostrar, não. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais rápida com relação ao que eu fiz naquela aula passada. Se você não entendeu, ficou com dúvida depois, você tem a aula gravada, tá fácil. Se você quiser entender, tá fácil de você voltar lá no passo a passo. Então, ó, como é que eu faço esse gráfico de Pareto mostrando aqui o percentual acumulado das despesas de cada setor? Ó, vou inserir, vou clicar aqui, vou inserir o gráfico. Ó, gráfico de Pareto, normalmente eu uso esse primeiro aqui. Vou afastar para cá, né? Só ele me criou o gráfico vazio, que agora eu vou começar, ó, a selecionar dados, ó. Tá lá no meu passo a passo. Próximo passo, selecionar dados. Ele vai me abrir aquela caixinha, né, ó, onde eu começo a adicionar os dados aqui dentro do meu gráfico. Então, a primeira coisa, eu vou inserir os dados aqui dos valores do ano de 2021. Então, vou adicionar. Então, esse passo a passozinho eu tenho gravado lá, né? Aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida. Isso aqui eu já ensinei para você na outra aula, que agora eu estou te ensinando a aplicação realmente num grande exercício, né? Então, lá, o nome da série é 2021. Vou clicar aqui 2021, dar um Enter. Depois eu vou colocar os valores da série, ó, 560, 460 e 320. Eu vou minimizar aqui valores da série, ó, clico, minimizo,
marco os valores da série sem a soma, né? Dou um Enter, olha lá, ó. Já comecei a criar aquele gráfico de Pareto, ó. Olha que bacaninha. Vou dar um OK aqui. Agora, eu coloco o percentual acumulado, que é para poder criar o Pareto. Então, vou adicionar. Nome da série é o percentual acumulado, né? Eu vou minimizar aqui, vou clicar com o botão esquerdo aqui, ó. Percentual acumulado, Enter. E aí eu venho nos valores da série, que é o percentual acumulado. Eu minimizo aqui, marco o percentual acumulado, dou Enter, dou OK. Ó, lembra que nós fizemos um exercício lá parecido na aula passada? Ele já me está criando aqui o meu gráfico de Pareto, ó, para eu poder mostrar na reunião. Ó. Qual que é o próximo passo agora? Próximo passo agora. Vamos melhorar isso aqui, né? Ó. Vamos melhorar isso aqui. Em vez do 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar os nomes dos setores. Não é essa a ideia? Ó. Aqui tem que aparecer marketing e vendas, aqui produção, aqui administrativo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Ó, eu venho aqui, vou editar os rótulos do eixo horizontal. Editar o rótulo do eixo horizontal, ó. Clico aqui em editar. Ele vai me abrir essa caixinha. Intervalo do rótulo. Eu vou minimizar essa caixinha e vou marcar os rótulos aqui que eu quero, ó. Dou um Enter. Opa, já me apareceu, olha lá que gracinha. Enter, dou um OK aqui. Ele volta para essa caixinha. Vou dar um OK aqui também. Mas olha lá como é que já está ficando, ó. Olha que gracinha, gente. Ó. A coisa já está melhorando. Agora eu preciso criar o Pareto. Como é que eu crio aquele gráfico de Pareto que me mostra o percentual acumulado? Eu venho aqui nesse laranjadinho aqui, clico com o botão direito em cima dele, né? Vou fazer de novo, olha lá, laranjadinho ali, ó, vou clicar com o botão direito em cima da série laranjadinha, ó, vou alterar o tipo de gráfico, alterar tipo de gráfico, ele vai me abrir essa tela, eu clico em mudar gráfico, todo esse passo a passo eu tenho na unidade 3. Se você não está entendendo bem aqui esse passo a passo, eu tenho o passo a passo na unidade 3. Eu estou fazendo aqui o que eu fiz lá na unidade 3. Mudar gráfico. Vou clicar aqui em combinação e eu uso esse segundo, ó, que ele me cria lá, tá vendo? Ó? Esse segundo aqui, ele me cria exatamente essa linha de Pareto. Ó. Vou dar OK. Olha lá. Aí agora é aquela questão de eu dar uma formatada, né? Eu gosto de usar esse aqui, eu acho ele bonitinho. Eu preciso acrescentar os rótulos de dados, né? Que é esse percentual acumulado aqui, ó. É só eu clicar com o botão direito em cima do rótulo. Vou clicar em adicionar rótulo de dados, ó. Ele me apareceu esse percentual ali acumulado. Eu vou só dar uma formatada melhor, vou clicar com o botão direito em cima dos números. Formatar rótulo de dados. Vou pedir para ele aparecer acima, ó, para ele não ficar no meio da linha, né? Só para ficar mais visualmente mais fácil de eu visualizar. Vou dar uma formatada nisso aqui, vou aumentar um pouquinho aqui essa fonte, já que vai ser mostrado lá na reunião. Vou colocar na cor branco para ele se destacar. Vou colocar em negrito também. Fazer isso com todos, né, gente? Espera aí. Ó. Ó. Espera aí. É só uma questão da formatação, ó. Vou colocar também os valores aqui desses rótulos aqui das barras, né? O valor, o marketing aqui, ó, marketing vendas, tem 30% o custo. Qual o valor do custo total? Só clicar com o botão direito aqui numa barra, ele marca todas as barras. Vou colocar adicionar rótulo de dados. Já me apareceu, olha lá.
Beleza, já está do jeito que eu queria. Olha que gracinha, professor. Está ficando bonito, hein? Aí eu vou pegar esse gráfico de Pareto aqui, agora virou um Pareto, ó. Tá vendo, ó? Não deu aquela proporção 80-20, né? Não deu exatamente, não, mas me mostrou que, ó, o setor de marketing e vendas e produção juntos, eles estão somando juntos 55% dos custos da minha empresa. Então, eu estou aqui identificando o problema e analisando o problema mais aprofundadamente, observando melhor. Aquele planejamento do PDCA. Eu tenho que identificar o problema, observar o problema, analisar o problema para eu criar um plano de ação. Então, né, ó, lá na minha apresentação, como é que está lá na minha apresentação? Minha apresentação tinha parado aqui, né, identificando o problema. Aí, agora, ó, vou começar a observar o problema. Ó, para nos aprofundarmos um pouco mais, vamos analisar os custos da empresa por setor nos últimos 3 anos. Ó. Então, olha lá, eu trouxe para cá os custos do setor nos últimos anos, né? Assim, analisando assim essa salada de números, não é visualmente muito prático, que para eu poder, né, observar, eu tenho que parar, analisar um por um aqui, não fica bom. Aí, no próximo slide, eu trago esse gráfico de Pareto, ó. Observação do problema. Para melhor visualizar a observação do problema, vamos analisar somente o último ano, né? Então, eu peguei o ano 2021, ó, tá vendo? Né? E trouxe o gráfico de Pareto para cá. Como é que eu fiz isso? Vou fazer isso para você aqui do zero, ó. Vou aqui na minha planilha, ó. Vou trazer estes custos fixos aqui. Vou copiar lá para a minha apresentação. Ó. Vou trazer isso para o canto aqui. Só ver se estava com o... Ah, estava também o acumulado também. Espera aí, então. O acumulado estava junto também. Deixa eu trazer tudo para cá. Espera aí. Ó. Para ser analisado na reunião, né, gente? Então, vamos embora. Ó. Deixa eu tentar dar uma formatada melhor nisso aqui. Deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar visualmente melhor. Senão também não adianta, na reunião ninguém vai conseguir enxergar. Percentual acumulado, peraí, deixa eu formatar isso aqui melhor. Deixa eu dar só uma formatadinha melhor nisso aqui. Para ficar visualmente mais bonitinho. Opa, peraí, não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não. Peraí. Isso aqui que eu queria. Só para ficar mais bonitinho. Ó. Que é só uma questão de formatação mesmo, para ficar visualmente mais prático. E vou trazer o gráfico, né? Ó. Vou trazer o gráfico. Vocês vão ver quando eu copio o gráfico para lá, ele vai de uma outra cor. Por quê? Por causa do layout que eu escolhi para o meu PowerPoint. Mas não tem problema, não. Isso aqui não vai afetar, né? Ó, o importante é ficar lá. As fontes estão boas, estão legíveis. Eu posso aumentar essa fonte aqui um pouquinho, ó. Ó. Para ficar também mais legível. Ah, aqui está preto aqui, eu prefiro colocar branco também. Ó. Então, imagina, eu vou colocar aqui uma tela maior, tela cheia. Ó. Só para você visualizar melhor. Olha que gracinha que está ficando, ó.
numa reunião de gerentes, tá? Esses troços ficam na frente aqui, né, gente? Mas dá para você perceber, ó. Imagina eu lá numa reunião de gerentes, ó, tirar onda, mostrando na reunião de gerentes, ó, pessoal, o setor de marketing e vendas teve um custo de R$560 mil de custo fixo, acompanhado do setor de produção, que foi o 460 mil. Então, ó, esse custo fixo do setor de vendas está representando 30% do custo da empresa, e o setor de produção está com um custo que representa 25%, ou seja, esses dois setores, marketing, vendas e produção, acumulados, eles representam hoje 55% do custo da nossa empresa. Olha para você ver que aí agora, você imagina uma reunião, você consegue mostrar para o pessoal, já que você já está arrumando a solução para o problema. Por que a margem líquida da empresa caiu? Aonde você vai trabalhar? Aonde você vai combater para resolver o problema o aumento da redução daquela margem líquida? Aqui você já consegue mostrar para a diretoria da empresa que você não tem muito o que se preocupar com o seu setor de recursos humanos. Olha lá. Foi o menor custo, representou 11%. Ó. 11% do custo da empresa está lá na área de recursos humanos. Financeiro também, nem tanto. Olha lá, R$300 mil. Ó. Representou quanto? 16% do custo da empresa. Onde está o problema? O problema maior está aqui. Ó. Se eu tiver que criar um plano de ação para tentar reduzir o custo da empresa, o melhor local para eu poder combater vai ser esses dois setores aqui. Ó. Se eu conseguir trabalhar e reduzir o custo do setor de marketing e vendas, conseguir reduzir o custo do meu setor de produção, eu estou combatendo 55% do custo da minha empresa. Estou combatendo o problema, né, que está representando hoje 55% do custo da minha empresa. Estou observando o meu problema. Vamos voltar para lá, gente. Vamos voltar. Espera aí um pouquinho só. Posso colocar a tela cheia aqui, não? Depois, na hora que eu mando parar de compartilhar, ele não quer voltar. Espera aí um pouquinho. Espera aí que já já nós vamos chegar lá no resultado que a gente quer. Então, vamos voltar para a minha planilha para ver aonde eu estava, o que eu estava fazendo. Ó. Espera aí um pouquinho só. Tirar as coisas aqui da frente. Então, onde eu estava? Eu identifiquei através de um gráfico de Pareto, mostrei, provei, né, que 55% dos custos fixos da minha empresa estão no setor de marketing e vendas e produção, que é aonde eu tenho que trabalhar. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui do custo do setor de produção, não. Para a gente poder resumir um pouco mais a coisa, eu vou pegar hoje aqui com vocês, ó, vou trabalhar um pouco mais esse setor de marketing e vendas. Aí, então, qual que é o próximo passo? Gente, se nós sabemos que o maior custo da nossa empresa está no setor de marketing e vendas, olha que bacana, ó, eu posso fazer uma reunião para tentar identificar as causas desse custo do meu setor de marketing e vendas. E aí eu posso fazer uma reunião, eu posso fazer um brainstorming, não posso? Com a turma, com os funcionários, com os meus gerentes, montar um diagrama de escala, ó, misturando uma outra ferramenta aqui agora, para eu poder analisar melhor o problema, né? Eu observei o problema, eu identifiquei o problema, eu observei o problema, eu identifiquei que o meu setor de marketing e vendas é onde eu tenho o maior custo, e aí, então, eu posso usar um diagrama de Ishikawa aqui para eu poder analisar melhor o problema, para eu poder realmente ir lá na ferida, realmente identificar aonde está a raiz do meu problema. Vou cada vez mais me aprofundando, cada vez mais me aprofundando.
Aí eu posso fazer um brainstorming, chamar as pessoas envolvidas, né? Usar o brainstorming e montar um gráfico de Ishikawa, um diagrama de Ishikawa, e fazer um brainstorming e identificar onde está o problema do aumento de custo do meu setor de marketing. Então, lembra lá, né? 3 aulas atrás, acho que foi 3 aulas atrás, nós mostramos esse diagrama de Ishikawa, né? Como é que eu monto o diagrama de Ishikawa? Eu monto a espinha de peixe na minha tela, né? No meu canto direito aqui eu coloco o problema que eu quero analisar, que são os altos custos do setor de marketing e vendas, e aí eu monto aquele meu diagrama 6M. Eu vou analisar os métodos que estão sendo aplicados, as máquinas, as medidas, o meio ambiente, o material, a minha mão de obra, para mim eu poder tentar analisar e entender por que os meus custos do setor de marketing e vendas estão tão elevados. Aí, através de um brainstorming, né, com pessoas envolvidas na área, pessoas da área financeira, pessoas da área do meu setor de vendas e marketing, outros gerentes aí envolvidos no processo, através de um brainstorming, eu começo a identificar. Primeiro, os altos salários fixos. O que aconteceu? Aí, através de um brainstorming aqui, eu posso identificar. Sabe o que aconteceu? Eu sei do problema lá da empresa. A empresa, ela quis dar uma alavancada nas vendas dela e contratou mais representantes comerciais. Pensando que, aumentando o número de vendedores, iria aumentar a receita da empresa. O que não, a gente viu que não foi verdade, né? Que aqui agora eu começo a entender o que aconteceu, né? Eles contrataram, a empresa contratou um número maior de vendedores, aumentou o salário fixo da equipe, né? A empresa ela fez um investimento pesado em gastos com publicidade, pesquisa e publicidade, né? Aumentou a publicidade da empresa. Ela contratou treinamentos em técnicas de vendas para essa equipe de vendas da empresa, né? Ela teve um aumento grande com gastos com computadores para essa equipe, aumentou computadores, aumentou equipamentos, gastos com celulares. Tá vendo? Aqui está nas máquinas, ó. Então, ela aumentou os salários, aumentou gasto com publicidade, aumentou custo com treinamento, custos com computadores, custos com celulares, aumentou as comissões, aumentou participação no lucro, achando que isso fosse aumentar as vendas da empresa, o que a gente viu que não aconteceu. Não teve problema nenhum relacionado aqui ao meio ambiente, né? Agora, com relação ao material, também houve um excesso de gastos com material publicitário, né? Aqueles materiais que a gente manda para os possíveis clientes da empresa. Altos gastos com almoço com clientes, né? Os vendedores da empresa encontram, né, marca almoço com o cliente para tentar conseguir converter aquele cliente, aquele possível cliente, para ele vir a ser um cliente da empresa. Então, acabava indo almoçar com o cliente, aquele almoço sai por conta da empresa, né? O vendedor lá paga, de repente, com o cartão de crédito dele, depois ele tem o reembolso da empresa, né? E falta de conscientização dos funcionários, com relação à mão de obra, com relação aos gastos. Os funcionários também estão, né, gastando demais com material, com excesso de material, gastando demais com almoço com cliente, então isso pode, de repente, estar aumentando os gastos da empresa. Então, olha só que bacana. Ó. Voltando aqui, eu fazendo um brainstorming com a equipe toda, eu consegui identificar diversos possíveis problemas que estejam causando aquele aumento de gasto geral do meu setor de marketing. E aí, então, feita essa análise, eu posso pedir o financeiro. Então, olha só, quero saber o seguinte,
Eu quero uma planilha, quero que você me mande uma planilha que tenha todos esses custos aqui que a empresa teve em 2021, com salário fixo, com o gasto com publicidade, custo com treinamento, custo com os computadores, custos com celulares, os custos com as comissões, os custos com a participação no lucro, custo com material, custo com almoço com cliente. Eu quero isso tudo planilhado para eu poder entender. Aqui, ó, o diagrama de Ishikawa, através de uma reunião de brainstorming, eu consegui entender onde pode estar as causas do meu aumento de custo do meu setor. Estou analisando o problema. Vou me aprofundar um pouco mais. Vou pedir, então, ao setor financeiro da empresa que me passe uma planilha mostrando com detalhes, em 2021, como é que se comportou cada um desses custos. Olha que bacana. Aí o financeiro foi e me mandou. Ó. Olha lá o que o financeiro me mandou. Ele me mandou uma planilha com todos aqueles custos que eu levantei, que podem ser os onde pode estar o problema. Então, ele me mandou lá os encargos, gasto com almoço, salário fixo, tudo de 2021, né? Custo com treinamento, custo com material, a participação nos lucros, as comissões, os gastos com computadores, gasto com publicidade, gasto com celular. Me botou isso tudo planilhado para eu poder analisar. Eu estou aqui analisando o problema. Gente, já está acabando, tá? Eu sei que é um volume de informações muito grande, mas já está chegou na reta final, já, tá? Eu vou só pedir, nem é 5 minutos não, que eu quero liberar vocês um pouco mais cedo também, só para mim poder abastecer minha água, antes que eu vou criar um novo diagrama de Pareto aqui para essas despesas aqui, e depois a gente já vai para a reta final, que é o plano de ação, para mostrar aonde a gente vai combater. Pessoal, então vamos dar sequência aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Ó, então vamos entender aqui, né? Eu pedi, então, como administrador, né? Eu pedi ao setor financeiro para me mandar uma planilha com todas aquelas despesas que a gente, numa reunião de brainstorm, identificou os possíveis problemas que podem estar ocasionando esse aumento de gastos do setor de marketing e vendas, né? Então, a gente identificou que contratou mais pessoas, contratou mais vendedores, aumentou os salários fixos da empresa. Quando você aumenta o salário fixo, você também aumenta os encargos, né? Aumenta comissões, a empresa contratou custo com treinamento, teve aumento de material, comissões que aumentou, comprou computadores. Então, tem que ter esses valores aqui, tudo que a empresa gastou no ano, para eu poder fazer uma análise. Para eu poder fazer uma análise, né? Para a gente poder tentar entender onde a gente precisa enxugar as coisas, tá? Então, a empresa, o setor financeiro, me apresentou essa última planilha aqui, ó. É a última planilha, vamos parar por aqui. Ó, nosso setor de vendas, ele teve esses gastos aqui ao longo do ano. Então, qual que é o primeiro passo? Eu olhando assim, fica difícil de eu visualizar. Primeiro passo é o quê? Que você já sabe, colocar isso em ordem decrescente. Ó. Nós já cansamos de fazer. Ó. Marco, deixa eu tirar as coisas da frente aqui, né, para eu poder usar a ferramenta. Eu marco a planilha, sem marcar a soma total lá embaixo. Marco tudo para cima aqui, inclusive o título, né? Sem marcar o total lá embaixo, porque senão o total vai ser incluído nesse ordenamento, né? Venho cá na ferramenta do Excel, ó, classificar, personalizar a classificação. Vou pedir aqui ao Excel, tem que tirar as coisas da frente aqui, meu Deus. Vou pedir ao Excel para ordenar para mim, ó, a coluna valores em ordem do maior para o menor. Para eu fazer lá o meu Pareto novamente, ó.
Ó. Ah, professor, vai fazer outro Pareto? Sim. Ó, para você entender, ó. E agora eu vou acabar de matar a charada. Agora eu estou na reta final, eu vou acabar de entender exatamente a raiz do meu problema. E eu vou saber exatamente aonde combater, eu vou montar um plano de ação. Olha que bacana. Então, olha lá, coloquei as minhas despesas do setor de marketing e vendas em ordem decrescente. O que eu identifiquei? Ó, a maior despesa que eu tenho são salários fixos. Depois, o meu gasto com publicidade, R$90 mil que eu gastei. Com o aumento dos salários fixos, eu aumentei também meus encargos também sociais, que é o INSS, FGTS, PIS, 73 mil que foi gasto por ano. Custos com treinamentos também, ó, R$60 mil. Participação nos lucros, R$43 mil. Comissões, papapá, papapá. Então, olha que interessante, pessoal. Isso aqui é um caso real, que já aconteceu até uma vez. Eu já vi um caso parecido lá na empresa que eu trabalhei, que numa reunião, aconteceu um caso parecido, ó. Uma reunião, quando foram falar de aumento de custo, essas coisas, alguém no meio de uma reunião comentou, e também os vendedores estão gastando muito com almoço com cliente, né? Sai para almoçar com o cliente, vai para um restaurante chique e tal, porque esses almoços eles são importantes, um almoço com o cliente para você tentar impressionar o cliente e trazer o cliente para a empresa. Aí, tem gente lá na empresa preocupado que o problema maior da empresa é o gasto que está tendo com almoço com o cliente, sendo que ia lá. Era o último gasto. O menor dos gastos todos é o almoço com o cliente. Então, de repente, por isso é que essas ferramentas são importantes. A empresa, se ela não entende, não observa, não analisa profundamente o problema, você corre o risco de ficar combatendo o problema no local errado. Vai lá reduzir o gasto com o almoço com o cliente, sendo que esse gasto com o almoço com o cliente, olha lá, foi o menor dos gastos do setor. Onde você precisa trabalhar? Lá em cima. Quer ver? Vamos criar os percentuais aqui, quer ver? Ó? Vamos criar os percentuais, que aí a gente consegue analisar isso melhor. Quer ver? Ó? Vou criar aquela minha coluninha com percentual, vou criar minha coluninha com percentual acumulado, ó, né? Vou colocar aqui a gradezinha. O que mais? Deixa eu dar só uma formatadinha para ficar mais bonitinho, do jeito que tá tudo, a coisa toda, né? Peraí, não é esse azul aqui, não. Para ficar bem bonitinho. Vou colocar em negrito. Vou colocar aqui centralizado. Ó. Primeiro passo, então, vamos calcular o percentual de quanto, né, cada uma das despesas representou sobre o valor total. Ó. Calcular os percentuais aqui. Ó. E vou calcular o percentual acumulado. Vou ir um pouquinho mais rápido, porque esse aqui eu já fiz diversas vezes esse passo a passozinho, né? Ó. É esse mais esse. Vou puxar a tela embaixo. Ó. Então, olha que gracinha. O que eu tenho aqui? Só dar uma formatadinha aqui. Ó. Ó. Olha agora aqui, então, o que eu tenho. Ó. Do meu setor de marketing e vendas, ó. 36% da despesa do ano, né? No ano 2021. 36% da despesa foi com salário fixo. Como eu falei, a empresa, aí eu fui identificar o problema, a empresa aumentou o número de vendedores. Isso aumentou o salário fixo das pessoas. Consequentemente, aumentou os encargos, né? Aumentou os encargos. Eu aumentei muito o custo com treinamento da empresa. Então, olha só, 36% das despesas estão indo para os custos fixos, 16% das despesas estão indo para publicidade e propaganda, 13% os encargos, 11% custo com treinamento, e ela está vendo, ó, 2% apenas é com
gasto com almoço. Ou seja, se eu conseguir chegar lá e reduzir a metade o gasto com almoço, com cliente daquele setor, eu vou estar reduzindo 1% da minha despesa total, que não vai resolver o meu problema, e, de repente, pode estar interferindo nas vendas da empresa, se eu reduzo o gasto com almoço com o cliente, né? Eu posso estar tirando uma ferramenta ali para os meus vendedores venderem a empresa, conseguir cliente para a nossa empresa, vou estar reduzindo isso, e vou estar reduzindo 1%, 0,5% do total da minha despesa, que não vai representar problema, nada no meu problema. Né? Para que isso fique mais fácil de visualizar, né? Para eu poder mostrar na reunião para os diretores da empresa, ó, eu vou criar um novo gráfico de Pareto aqui, ó, para ficar mais fácil de eu visualizar. O último gráfico, tá, gente? Prometo que eu vou parar por aqui. Olha lá, ó. Vou inserir o gráfico. Ó, inserir o gráfico. Vou fazer de uma forma mais rápida aqui, que esse passo a passo do gráfico de Pareto eu já fiz ele diversas vezes aqui, né? Eu agora, selecionar dados. Selecionar dados. Vou primeiro adicionar os valores. Ó. Nome da série valores, dar Enter. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, né? Porque isso aqui eu já fiz muitas vezes. Ó. Olha lá o problema, ó. Já vai estar entendendo para onde a gente está indo, né? Agora eu vou colocar o percentual acumulado. Ó. Percentual acumulado. Para realmente criar aquele gráfico de Pareto. Ó. Né? Beleza, ok. Vou editar aqui o rótulo do eixo horizontal para colocar os nomes das despesas em vez de número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou editar aqui, vou minimizar, vou marcar aqui, olha lá, ó. Beleza. Olha como é que o gráfico está ficando bonitinho, ó. Já está criando aquela cara de gráfico. Agora eu vou criar o gráfico de Pareto aqui, ó. Vou clicar com o botão direito. Ok, aqui. Clicar com o botão direito no eixo do rótulo ali do Pareto, alterar o tipo de gráfico, mudar. Venho aqui, ó, como eu já tinha feito várias vezes em outras ocasiões, ó. Criei o gráfico de Pareto. Vou acrescentar os rótulos de dados, ó. Acrescentar rótulo de dados. Vou fazer mais rápido, né, gente? Que é um passo a passozinho que eu já fiz diversas vezes para você ver. Vou colocar ali acima, fica mais fácil de eu visualizar. Né? Depois eu formato isso aqui melhor. Vou colocar o rótulo do eixo dos dados aqui também das colunas. Ó. Ó, vou colocar para esse modelinho aqui que eu gosto. Então, olha lá para você ver que bacana, ó. Criei aqui um gráfico de Pareto me mostrando, né, que a minha maior despesa do setor é o salário fixo, que representou 36%, né, do meu total de despesa do setor. Vou dar uma melhorada nisso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Se eu somar aqui o gasto com publicidade, esses dois eixos aqui já estão representando 52% das minhas despesas com o setor. Então, tá vendo? Não dá exatamente aquela proporção 80-20, mas, ó, se eu pego aqui esses três caras aqui, ó, esses quatro primeiros aqui, ó, gasto com salário fixo, gasto com publicidade, os encargos e custo com treinamento, já está me representando 76% das minhas despesas do setor. É aonde eu preciso trabalhar. Então, eu vou criar um plano de ação em cima daquilo ali. É onde eu tenho que combater.
Nossa, professor, já estamos encerrando já, pessoal. Eu sei que é um volume muito grande de informações, mas eu acho isso aqui muito útil. Voltando lá para a minha apresentação que eu estava trabalhando, né? Estou montando uma apresentação para mostrar na minha reunião de gerentes, ó. Então, olha quanta informação eu já tenho, ó. Eu criei aqui o meu gráfico de Chikawa para mostrar na reunião. Aí eu criei um gráfico de Pareto para mostrar as despesas do meu setor de marketing, ó. Esse grafiquinho, né, ó. Eu só copiei de lá para cá, ó, só para você entender, ó. Peguei esse gráfico aqui, dei um Ctrl C, trouxe ele para cá. Aí é só dar uma formatadazinha nele, ó, para ficar visualmente mais prático. Vou colocar em branco aqui essa fonte ali, para ficar melhor de visualizar. Espera aí. Ó. Vou aumentar aqui também um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. O pessoal da reunião poder ver melhor. Vou aumentar esse aqui também um tiquinho. Ó. Então, já vou poder mostrar na reunião o meu gráfico de Pareto final, onde eu mostro aonde a gente precisa trabalhar. Né? Olha lá. E aí, pessoal, ó, eu consigo aqui tirar conclusões, voltando lá para o início, né? Lá para o início da minha DRE. Vocês podem perceber, ó, que eu aumentei, e muito, os custos do setor, porque eu contratei mais pessoas, eu aumentei gasto com publicidade. Isso, o aumento das pessoas aumentou os encargos, eu aumentei treinamento, ou seja, isso me representou um aumento de custo fixo lá na minha DRE e não aumentou minhas vendas. Não aumentou minhas vendas. Porque se tivesse aumentado as vendas também, eu não teria problema. Quer dizer, eu aumentei o número de vendedores, eu aumentei o gasto com publicidade, o aumento de vendedores proporcionou um aumento de encargos para a empresa e não trouxe resultado prático, não aumentou as vendas da minha empresa. Então, ou seja, eu preciso trabalhar aquilo. Aí, ó, o que eu fiz então? Ó, por fim, depois que eu entendi, que eu analisei, que eu identifiquei aonde eu preciso combater, né? Que eu vou ter que reduzir o número de vendedores novamente, porque não aumentou minhas vendas. Eu vou reduzir o número de vendedores, que vai reduzir o meu salário fixo da minha empresa. Essa redução de salário fixo vai me trazer uma redução de encargos também para o meu setor e automaticamente para a minha empresa. Eu vou reduzir o gasto com publicidade, porque eu aumentei o gasto com publicidade, não aumentou minhas vendas. Então, eu vou reduzir o meu gasto com publicidade. E vou reduzir também o gasto com treinamento. Ó. Esses 4 pilares aqui é onde eu preciso trabalhar. Aí eu vou montar, então, o meu plano de ação. Ó, vou montar o último passo. O último passo lá do meu PDCA, lembra, né? Só voltar rapidinho aqui, olha lá. O meu planejamento do meu PDCA, ó, que é a parte onde eu tenho que planejar, onde eu tenho que gastar uma energia maior, eu usei os 4 passos. Ó. Eu identifiquei o problema, eu observei o problema, eu analisei o problema e usando ferramentas que me possibilitaram realmente analisar o problema aprofundadamente. Agora, o próximo passo, olha lá, ó, que eu tinha falado na aula passada, vou criar um plano de ação, usando a ferramenta 5W2H. Ó, como é que eu vou fazer isso, então? Meu plano de ação, então, que eu vou propor, né, para a diretoria da empresa, nessa reunião que eu vou ter. Para combatermos o problema do aumento dos custos no setor de marketing, vamos estabelecer os seguintes objetivos e metas. Então, primeiro passo do meu plano de ação, reduzir o quadro de representantes comerciais em 25% nos próximos 3 meses.
Segundo passo, vou reduzir o total de salários fixos em 25% nos próximos 3 meses. Eu vou reduzir a quantidade de vendedores, de representante comercial. Vou reduzir o salário fixo em 25%. Vou reduzir os gastos com publicidade em 40% nos próximos 3 meses, porque eu aumentei gasto com publicidade, não aumentou minhas vendas. Então, eu prefiro reduzir o gasto com publicidade, né? Que aí eu também não tenho problema na minha margem líquida. Vou reduzir os custos com treinamentos em 50%, até porque também eu vou reduzir a quantidade de vendedores. Vou reduzir as comissões em 15%, até porque também reduzindo vendedores, automaticamente eu reduzo as comissões. E isso vai me reduzir os custos totais do setor em 29% nos próximos 3 meses. Aí, tá vendo? Ó, se eu reduzir os salários, reduzir publicidade, reduzir treinamento, gente, eu estou reduzindo 29% dos custos do meu setor. Aí eu trago uma mudança drástica realmente no quadro da minha empresa. Porque você lembra? Se eu reduzir lá custo com almoço, eu vou reduzir 0,5% das despesas do setor. Isso vai representar muito pouco. Não é o maior problema. E aí, montado esse plano de ação, eu posso usar a ferramenta 5W2H. Ó. Vou reduzir o quadro de funcionários da minha empresa. Deixa eu ver se eu vou aumentar aqui, se melhora para você aí. Ó. Olha lá. Vou reduzir o quadro de funcionários da minha empresa. Para quê? Por que eu vou reduzir? Para reduzir o custo total do setor. Onde que isso será feito? Where, né? Da ferramenta 5W2H. No setor de marketing e RH, eu vou estar envolvendo o setor de marketing e vendas e o setor de RH. Né? Quando que isso será feito? De 1/7 a 31/7, a gente vai passar o mês analisando quem será desligado, né? Por quem? O Alberto de Souza e a Cláudia Paz. Alberto Souza é o responsável pelo setor de marketing e a Cláudia Paz é a responsável pelo RH. Então, os dois juntos vão analisar para ver quem será desligado. Como que isso será feito? Qual a estratégia que eu vou usar? Eu vou dispensar aqueles funcionários, aqueles vendedores que não bateram as metas. Então, vou analisar isso direitinho para eu poder reduzir. E olha lá, eu vou dispensar 15 funcionários. A empresa tem um total lá de 45 representantes comerciais. Eu vou dispensar 15 representantes comerciais. Né? Qual o meu próximo passo do plano de ação? Reduzindo funcionários, eu estou reduzindo o total de salário fixo da empresa, vou reduzir o custo total. Por que eu vou fazer isso? Para reduzir o custo total do setor. Onde que isso será feito? Novamente, no setor de marketing e vendas. Quando? Ao longo do mês de julho, né? De 1/7 a 31/7. Novamente, por Alberto de Souza e Cláudia Paz, que o Alberto é o responsável pelo marketing, Cláudia Paz é a responsável pelo RH, dispensando os que não bateram meta, vai me trazer uma redução de R$50 mil, né? Então, ou seja, o custo tinha ficado em 200 mil, vai cair para R$50 mil, custo com o setor, com os salários fixos do setor. Qual o próximo passo do meu plano de ação? Reduzir gasto com publicidade. Por que eu estou fazendo isso? Para reduzir o custo total do setor. Isso vai ser especificamente no setor de marketing, né? De 1/7 a 30/7, 31/7. Quem vai fazer? O Carlos Torres, que é o responsável lá pela área de publicidade do setor de marketing. Então, ele vai dar um jeito de analisar como que ele pode enxugar os gastos com publicidade, o que está sendo feito, o que pode enxugar. Ó, como que ele vai fazer isso? Cancelando campanhas de BuzzDor e TV, vai reduzir, né? Porque também não surtiram efeito, também não aumentou as vendas da empresa. Essa redução com publicidade vai me trazer uma redução de R$36 mil, ó. Então, só aqui, ó,
eu já reduzi 50 mil de salário fixo, 36 mil de publicidade e, por fim, reduzir custos com treinamentos. Eu vou, para o intuito disso, por que eu vou fazer isso? Eu vou reduzir o custo total do setor, vai envolver setor de marketing, vendas e RH. Eu vou fazer isso no período de 1/7 a 31/7, novamente Alberto de Souza e Cláudia Paz. E aí, mantendo treinamentos. Como que eu vou fazer essa redução do custo de treinamento? Mantendo treinamentos no local e com o próprio RH. Eu estava contratando pessoas de fora para fazer treinamento, vou dispensar, vou manter um treinamento só usando o pessoal do setor, juntamente com o pessoal do RH. Vai me trazer uma redução de R$30 mil. Vamos ver isso na prática. Qual o resultado que isso vai trazer? Eu implementando esse plano de ação, todas essas estratégias que eu tracei aqui, vamos ver isso na prática. O que isso vai trazer? O que isso vai trazer na prática para mim? Quer ver? Vou voltar lá na minha planilha original, só para encerrar, tá, gente? Já vou encerrar aqui. Vamos voltar aqui para a minha planilha lá do setor de marketing, O que isso vai me trazer? Eu vou criar uma planilha nova aqui, depois eu mando o resultado de tudo para vocês. Só para você poder entender, né? Olha aqui, para você entender, então, o que isso vai me trazer com esse plano de ação. No ano passado, eu tive um custo total do setor de marketing e vendas de R$560 mil, não foi? E isso foi um aumento muito brusco que trouxe uma consequência na redução da margem líquida da empresa, né? Identifiquei esse problema. Então, vamos lá. Agora, eu vou, então, se eu adotar aquele plano de ação estabelecido aqui, vou reduzir o salário fixo em 50 mil, em quanto que era? 25%, né? Vamos ver se está certinho aqueles números ali. Conforme for, faço uma readequação ali no 65W2H. Eu quero reduzir em 25% o salário total. Aqui, ações. Ações. Vou colocar aqui. Para ficar bonito, já para encerrar. Então, se eu vou reduzir, o salário fixo está em 200 mil, eu quero reduzir ele 25%, vou colocar vezes 75%, olha lá. Tem que colocar isso aqui também, espera aí, gente. Só formatar aqui rapidinho, espera aí. Só um minutinho, deixa eu só formatar isso aqui. Eita, baguncei a minha coisa. Espera aí. Deixa eu só formatar essas células aqui. Rapidinho, pessoal. Para ficar melhor de eu visualizar. Espera aí que meu computador está pensando aqui. Deixa eu formatar aqui, Pronto. Formatei. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Salário fixo. Vou reduzir R$50 mil, de 200 mil para 150 mil. É isso que está lá? Vamos ver. Redução de 50 mil. 25%. Beleza. Redução de 50 mil. Pronto. Reduzir gastos com publicidade. Quanto que era? Em 40%. 40%. Reduzir o gasto com publicidade. Que é a segunda maior despesa que eu tenho, né? Vou reduzir em quanto por cento? 40%. Como é que eu faço isso? Eu multiplico aquele ali por 60%, vezes 0,60. Reduzi em 40%. Gasto com publicidade. Me trouxe uma redução de 36 mil. Deixa eu ver, eu tinha feito 36 mil, não foi? Espera aí, só para ver se está certinho. 36 mil. Olha lá.
Meu plano de ação, olha lá, no meu 5W2H, lá, redução de R$36 mil. Estou mostrando aqui, ó, ao vivo e a cores. A redução nos encargos, gente, ela é automática, né? Ela é meio que automática, porque os encargos, na verdade, eles representam, deixa eu ver se está certa a minha conta aqui, 0, é esse vezes 0,365, olha lá, as reduções dos encargos, ela é automática, à medida que eu reduzir os salários fixos do pessoal, eu também estou reduzindo os encargos sociais. Custos com treinamento, quanto que eu tinha falado? Qual que era a minha meta? Custos com treinamento, reduzir em 50%. Então, ó, vou reduzir esse cara vezes 0,50. Ó, e 30 mil reais. É isso que está lá no meu 5W2H? Reduzir 30 mil reais. Ótimo. Beleza. E aí, gente, o resto, participação no lucro também, deixa eu ver uma coisa aqui, a participação no lucro ela vai reduzir automaticamente também, né? Qual que é o percentual aqui? Deixa eu só calcular o percentual aqui, para eu ver o que isso aqui ia me trazer de redução. Espera aí. Então, valor fixo, deixa eu achar um percentual disso aqui. Esse dividido por esse, qual que é o percentual? 0,215. Então, esse vezes 0,215. Que aí já fica tudo percentual. Porque eu reduzindo o meu salário pessoal, eu também reduzo participação nos lucros, né? Comissões também, né? Comissões também reduzem. Eu reduzi o pessoal, vou reduzir comissão. Isso aqui era quantos por cento daquilo lá? Deixa eu ver. 30 mil reais dividido por 200 mil, era 15%. Então, as comissões eram 15%. Vou colocar em percentual, que aí eu consigo puxar para cá também. Redução também, como eu reduzi o pessoal, né? As pessoas, eu estou reduzindo a comissão também. E aí o resto eu nem preciso mexer, ó. Eu posso manter meus gastos com computadores no mesmo valor, posso manter os gastos com celular no mesmo valor, posso manter o gasto com material do mesmo valor, posso manter o gasto com almoço do mesmo valor. E aí, olha só, pessoal, se eu coloco em prática aquele plano de ação, eu consigo reduzir os custos da minha empresa, ó, de 560 mil reais, eu consigo reduzir para 407 mil reais e 500. Vamos ver qual que é o efeito disso agora, lá na minha planilha, nas minhas planilhas anteriores, né? Se, olha só, eu colocando em ação o meu planejamento, ó, só recapitulando, né? O custo fixo do meu setor de marketing, que era 560 mil no último ano, eu consigo reduzir para 407.500. Olha lá, o custo com o setor, então, olha lá. Se eu mexo aqui, ó, se eu passo aqui para quanto? 407.500, olha lá para você ver o resultado disso, ó. 407.500, ó. Olha lá como é que eu quebrei minha coluninha de marketing e vendas, ó. Ela agora passou de 560 mil para 407 mil. Eu comecei a resolver o meu problema. O meu custo total, né, que tinha um valor, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, peraí. Ó, o meu custo total, que tinha sido de 1.850.000, agora caiu para 1.699.000. Ó, esse meu custo aqui, que tinha sido 1.850.000, ele caiu para 1.699.000, 1.700.000. Olha o que acontece aqui se eu consigo reduzir meu custo aqui para 1.700.000. Ó, a minha margem líquida, que tinha caído para 11%, agora ela já caiu, ela já subiu para 14%. Ó, para você ver o efeito disso.
Aí eu preciso fazer o mesmo, eu não vou fazer aqui agora, é claro, eu preciso fazer o mesmo com o meu setor de produção. Tudo que eu fiz aqui com o setor de marketing e vendas, fazer um brainstorming, entender os custos do setor de produção. Aí eu peço o meu financeiro para me levantar aqueles custos do setor de produção. Todo esse passo a passozinho que eu fiz aqui, ó, eu faço com o meu setor de produção também. Vejo dentro do meu setor de produção o que está me pesando mais, aonde está o maior peso dentro do setor de produção. Aí eu faço esse mesmo exercício aqui de reduzir dentro do meu setor de produção, para eu ver o quanto eu consigo reduzir, igual eu fiz aqui com marketing, que aí se eu fizer esse passo a passo, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo aqui, do meu setor de produção, se eu consigo reduzir ele para casa dos 400 mil também, vamos supor, 398 mil. Vamos supor que eu fiz o mesmo exercício que eu fiz no setor de marketing, eu faço no meu setor de produção e eu consigo reduzir a despesa do setor de produção de 460 mil. Se eu conseguir reduzir ela para 398 mil, ó, vou reduzir mais um pouquinho, 390. Ó, 390 mil, eu já consegui reduzir o meu custo fixo total, agora eu consegui reduzir para 1.629. Vamos voltar lá na minha DRE, ó, 1.629. Ó, olha lá que a minha margem líquida agora, em vez de cair para 11%, ela caiu só para 15,82%. E aí, gente, é a questão de eu continuar vendo o que eu posso enxugar. O que eu posso enxugar? Minha margem que tinha caído para 11%, agora ela já subiu para praticamente 16%. Já está ficando dentro de um número mais aceitável para a minha empresa. Então, pessoal, encerrar aqui então o seu Ronald, Dona Milena, vocês que ficaram aí comigo até essa hora. Deixa eu só para encerrar, seu Ronald, eu sei que você que é o cara que vem às aulas todas aí, acompanha. Eu sei que é uma coisa, assim, é um volume de informações muito grande. Eu não tive a pretensão aqui, tenho certeza, se mandar você repetir aí para mim, você não vai conseguir repetir isso tudo para mim, não. Eu sei que é muita coisa. Eu aqui já estou um pouco mais acostumado. Para mim, isso aqui, né? Eu fiz pós-graduações nessa área de finanças. Trabalhei com isso muitos anos e tal. Já mexo com isso há muito tempo. Então, isso aqui, para mim, eu já tenho já certinho aonde eu vou mexer, o que eu vou fazer, as fórmulas na cabeça. Eu sei que para você é um volume de informação muito grande, mas a aula está gravada. Eu te mandei a planilha original e agora, assim que eu encerrar, eu vou te mandar, vou até salvar isso aqui como... depois eu salvo aqui, vou salvar isso aqui como um gabarito e vou mandar para você isso aqui como um gabarito. Você vai ficar com a planilha original e você vai ficar com essa planilha como se fosse um gabarito para você. Eu aconselho você depois a pegar esse exercício de novo, final de semana, se estiver tranquilo, assista a aula, tenta fazer você esse passo a passozinho, para você ver que você realmente entendeu o passo a passo, né? E um dia você pode, de repente, aplicar isso na empresa. É lógico que se a empresa te der uma missão para você fazer uma análise, você não vai fazer isso lá na frente do seu diretor, você vai trazer o problema para casa. Você vai fazer isso com calma. Isso aqui, se eu tiver que fazer isso numa empresa hoje, por exemplo, eu não vou fazer isso num dia, numa sentada lá. Eu tenho que pegar os números, eu tenho que analisar. É uma semana, 2 semanas quebrando cabeça para eu poder analisar. Vou fazer brainstorming, vou tentar entender aonde está o problema do negócio. Volto lá na planilha, solicito uma planilha para o financeiro para eu poder analisar. Você precisa entender a aplicação das ferramentas. Que aí, olha só para encerrar mesmo, prometo que é a última coisa que eu vou fazer. Só para você entender. Olha só que bacana, ó,
Agora, o resultado final disso aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Olha o resultado final disso aqui. Vamos supor que... Né, eu não vou explicar tudo de novo, não. Só para você mostrar. Ó. Você viu que eu montei todo o passo a passozinho aqui para você. Peraí. Vou botar aqui na primeira planilha. Imagina só se eu for ter realmente lá na empresa uma reunião e que eu for mostrar isso aqui para os diretores da empresa. O estudo que eu fiz, que eu vou ter gastado um tempo fazendo esse estudo, não é da noite para o dia que eu faço. Mas aí eu vou poder chegar lá, ó, olha que passo a passozinho bacana para eu mostrar numa reunião. Eu tenho todo o planejamento, como ele foi feito. Né? Eu vou mostrar para os diretores que eu peguei a DRE dos últimos 3 anos, fiz uma análise, aí eu já vou mostrando ali o que eu tenho para apontar de imediato. Depois, eu já vou mostrar que realmente a margem líquida da empresa ela caiu, né? E porque a proporção dos custos aumentou em relação ao nível de vendas. Eu vou estar trazendo um gráfico para os diretores e para os gerentes analisarem, um gráfico que mostra realmente a queda na margem líquida e o aumento nas despesas fixas da empresa. Eu vou ter um gráfico, aí eu passo para a observação do problema, né, uma planilha que eu peguei com o financeiro. Eu vou poder mostrar que eu peguei essa planilha e criei um diagrama de Pareto para eles poderem analisar isso melhor. Agora que ela já mexeu automaticamente já nos custos. Nossa, você vê que bandida. Ela já caiu o custo de marketing, tá vendo? Eu mexi de lá, ela mudou aqui automaticamente. Interessante isso, né? Mas aí, o que mais? Ó, eu vou poder mostrar na minha reunião de diretoria que eu usei o diagrama de Ishikawa para entender a raiz do problema e ver aonde é que estavam os custos daquele setor de marketing. Aí eu levantei esses custos com o nosso financeiro, criei um novo gráfico de Pareto que me mostra aqui aonde está a raiz do problema, é o salário fixo, gasto com publicidade, tal, né? Aí eu vou mostrar um plano de ação para a diretoria da empresa, onde a gente vai combater, né? E como que isso será feito, usando uma ferramenta que é o 5W2H, com um planejamento, todo o plano de ação desenhadinho, com cada uma das ações, as datas, onde será feito, quem irá executar, como será feito, qual a redução total de custo que vai ter com cada uma das ações. E isso tudo, gente, só foi possível porque eu apliquei aquelas ferramentas de Pareto, senão não tinha como eu fazer nada. Senão eu não consigo entender. Ai, doutor Ronald, espero que você tenha gostado da ferramenta, espero que isso tenha realmente alguma aplicação na sua vida no futuro. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que é muita informação, mas realmente isso tem aplicação no nosso dia a dia. Tá bom, doutor Ronald? Muito obrigado aí por ter ficado até esse horário na aula, né? Vou mandar para você o gabarito da coisa. Tenta dar uma analisada depois para ver o que você acha. Se você depois quiser, na próxima aula, tirar alguma dúvida, discutir comigo alguma coisa, eu fico à disposição para te ajudar. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Tenha um excelente final de semana. Fique com Deus. Tchau, professor. Obrigado Tchau, aí. professor. Até semana que vem. Até semana que vem.